Humanos Cast, se é terça-feira, é dia de conversar com alguém que vai mostrar a sua humanidade para deixar a sua humanidade melhor. E esse é o talento principal dele, transformar a vida de alguém. E ele escolheu recentemente transformar a vida de fisioterapeutas e de terapeutas ocupacionais. Mas para isso ele já atendeu muita gente, já estudou muito, já deu muita aula. E ele diz que se ele não fosse fisioterapeuta, ele seria fisioterapeuta. Estou conversando com meu irmão, com meu amigo, presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Rio de Janeiro, meu irmão Willen Raio e Silva. Que felicidade estar aqui contigo, meu irmão. Finalmente chegou minha vez, né? Finalmente. Olha, muito bom poder falar com você e principalmente poder falar com essa multidão de pessoas do bem que acompanham você, acompanham aqui o seu podcast, você que vem marcando a vida das pessoas através de excelentes dicas, através de muita experiência que é compartilhada pelas pessoas que passam por aqui. E que bom a gente poder contribuir um pouquinho também, sendo mão de Deus na vida das pessoas. Meu presidente e meu amigo Willen, eu lembro muito bem quando a gente Deus fez a gente se reunir a primeira vez ali no Flamengo. Lá atrás, o presidente Willen já está no seu segundo mandato como presidente do CREFITO, uma eleição onde o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional não é obrigado a votar, mas a gente fez um trabalho, ele fez esse trabalho comigo, eu fui o multiplicador de convencer que se não tivermos alguém que nos represente de verdade no CREFITO, dificilmente o paciente da ponta, quem precisa do fisioterapeuta, do terapeuta ocupacional, vai ter um serviço de qualidade. Então, você, desde o início, foi um presidente para os profissionais melhorarem, para a sociedade receber o melhor dessas profissões. Foi isso que me fez entrar na onda azul. Estou de azul aqui em homenagem à nossa primeira história lá atrás. Mas muito antes disso, já existia o Willen, que nasceu numa rua, que foi filho de alguém. Eu queria que você lembrasse dessa infância. Aonde o Willen nasceu? Como era a tua rua, cara? Pois é, eu nasci em São Gonçalo, né? E, na verdade, a minha mãe estava passando por lá e quando sentiu as primeiras contrações e acabou passando pelo Hospital Modelo, onde eu nasci. E eu vivi grande parte da minha vida também em São Gonçalo, em locais, né, que eram locais, assim, bem de interior, né, com muitos bichos, né, e eu tive ainda a oportunidade de passar por isso, né, por uma educação ali simples, mas não simplórias, né, mas uma educação fundamentada nos bons valores, né, procurando realmente me ater ali às origens e aprender a realmente respeitar sempre os mais velhos, respeitar o próximo, seguindo o exemplo dos meus pais, né? E logo em seguida eu fui morar em Niterói. Qual o nome do papai? Meu pai é o Haroldo, né? Haroldo e Franco Silva, e minha mãe, Maria Luísa Raio, né? Que a minha mãe é minha guia, né? Uma guerreira, né? Desde cedo, ela lutando para colocar comida em casa. Inclusive, cheguei a lutar ao lado dela, ela catando papelão pelas ruas de Niterói para poder colocar a comida em casa. Eu passei por algumas dificuldades na vida, mas essas dificuldades também me ensinaram a ser quem eu sou e me ensinaram a lutar para conquistar aquilo que realmente nos faz falta, né? E o que não pode fazer falta, a minha mãe colocou no meu coração, que é dignidade. Esse momento de aperto foi com quantos anos, Willen? Olha, isso já começou ali por volta de 6 anos de idade, 7 anos de idade, né? Eu bem novinho. Onde a maioria de nós estaria brincando, exatamente, estaria imitando um Superman, imitando um super-herói, você estava catando papel, porque era a realidade que a vida te apresentou. Exatamente. Muitas pessoas até estranham quando eu conto essa história, né? E logo em seguida, para eu poder atingir o meu sonho, pelo menos eu conseguir alcançar o meu sonho, eu tive que também começar a trabalhar muito cedo, carteira assinada já, para poder ajudar ali a pagar a faculdade, enfim. E daí a gente vai chegar lá ainda, né? Que é realmente a questão do sonho de ser fisioterapeuta, né? De como eu consegui realmente ter acesso à profissão e saber que profissão era aquela. Na época foi através de filmes que eu tive contato com a profissão. Eu assisti aqueles filmes em que eu vi uma pessoa fazendo com que a outra pessoa que sofreu um acidente, muitas das vezes
um acidente voltado ao esqui na neve ou até um acidente automobilístico. E eu não sabia que profissional era aquele que conseguia fazer com que a pessoa voltasse a andar, né? Voltasse a ter uma dignidade para viver. E a partir do momento que eu fui vendo esses filmes e percebendo que aquele profissional era o fisioterapeuta, daí realmente eu percebi, é isso que eu quero ser. Eu quero ser fisioterapeuta, eu quero ser mão de Deus na vida das pessoas. Cuidar de gente. Cuidar de gente. Esse gene geralmente vem de alguém que a gente observou, né? Eu não sei se foi o pai, se foi a mãe, que não tem talvez uma carreira acadêmica, mas tinha a vocação de cuidar. Quem foi que foi esse neurônio espelho aí que você usou seu de observar alguém? Ou não tinha ninguém? Olha, na verdade é minha mãe, né? Minha mãe, ela sempre cuidou, sempre muito bem de mim, do meu irmão, mas ela sempre cuidou de todo mundo que precisava de ter algum tipo de ajuda, algum tipo de auxílio. Então ela sempre procurou fazer a diferença, fazer a parte dela e muito bem feito. Isso com muito amor, sabe? E aí eu acho que isso me contagiou. E também tem uma essência também da minha avó, né? Ou melhor, minha bisavó, por parte do pai, né? Era benzedeira, a minha bisavó. Olha, eu esqueci agora o nome dela, mas assim, ela era benzedeira e ela fazia também a diferença na vida de toda a família. Imagina, né? todo mundo procurava de dor de garganta a mal olhado. E o pequenininho, né? Às vezes minha mãe me levava lá, não entendia, né? Ela fazendo aquelas rezas, né? Aquilo. E eu sentia aquela energia, né? E, às vezes ela me levava doente e eu saía já com uma saúde, sabe? Sem sentir aquele resfriado, aquela situação ruim que tinha na saúde. E eu acho que eu, de certa forma, eu tenho um pouquinho desse contágio, né? Fora, realmente, os filmes que assisti à época. E fora também aqueles professores que realmente eu passei durante a minha vida acadêmica, que fizeram toda a diferença e que fizeram com que eu me apaixonasse com a profissão. Né? A Sueli Marques, por exemplo, foi uma delas. Aí já na graduação. Já na graduação. Qual foi a universidade que você cursou? Foi IBMR, Instituto Brasileiro de Medicina e Reabilitação. Não existia nessa época. Hermínio. Professor Hermínio da Silveira. Isso, professora Mariusa, que era a esposa dele. A dona Terezinha, que eu tenho contato até hoje, que era administradora. Da dona Terezinha, pois é. querida. E não tínhamos faculdade pública nessa época. Não tínhamos. Então, quem quisesse realmente fazer a faculdade de fisioterapia... A FRJ só foi abrido em 99, alguma coisa assim. Eu acho que é isso. 99, depois, inclusive, eu participei de uma gestão do conselho, né, que trabalhou para a abertura da IFRJ, e aí a gente conseguiu ir prosperando com os cursos públicos, mas não tínhamos esse curso de fisioterapia Você pública. ainda em São Gonçalo ia lá para o Catete, para Botafogo? Ia lá para Botafogo, mas naquela época ali eu já estava trabalhando em uma área técnica. Por quê? Eu percebia que o meu sonho era ser fisioterapeuta, então como que eu vou conseguir conquistar esse sonho? Eu tenho que conseguir recursos para isso. Então eu via que uma profissão ali que de repente se aproximaria era a profissão de massagista. Então, eu não tinha dinheiro para pagar. E o Senac, ele oferecia cursos gratuitos. Então, eu resolvi realizar uma prova do Senac, que tinha uma provinha de conceitos básicos. Se você passasse, você poderia fazer o curso. Eu fui aprovado, fiz o curso e aí me formei, consegui ali fazer os estágios e ter a certificação na Secretaria de Saúde e poder me inscrever como massagista. E daí eu comecei a espalhar os meus currículos. E consegui ter a sorte de conhecer pessoas que foram mãos de Deus na minha vida. Né? Uma delas foi o gerente do Country Club de Niterói. Né? Hoje eu estou com minha memória... Abriu as portas? Ele abriu completamente as portas e ele não tinha ali oportunidade de trabalho. Já tinha uma pessoa contratada lá no Country Club de Niterói, Pendotiba. E aí ele me perguntou, né? Você é tão novo... Né? Qual a tua idade? Eu falei, olha, eu tenho 16 anos. Ele, poxa, mas eu já tenho aqui a vaga ocupada. Mas se você quiser atuar sem a carteira assinada inicialmente, as pessoas gostarem de você, a gente contrata você aqui. E daí eu comecei ali a trabalhar e as pessoas foram gostando do meu atendimento e aos poucos a agenda do profissional que estava lá foi se esvaziando. E ele, como tinha outras matrículas de outros empregos, ele resolveu abandonar ali o emprego que tinha naquele clube e eu fui contratado com 16 anos como carteira assinada
desse clube. E era o clube, ou era o clube à época de Niterói, onde você teve acesso ali a outras pessoas que talvez pela sua criação, pela sua origem, pobre mesmo, você nunca teria, né? Exatamente. E essas pessoas me ajudaram muito, porque vendo um menino jovem, né, novo, ali trabalhando sábado, domingo, feriado, todos os dias, e se empenhando em se formar como fisioterapeuta, então essas pessoas deixavam sempre um dinheiro a mais para mim. E esse dinheiro ajudou demais a pagar a faculdade e ainda alcançar o sonho também da minha casa própria com a minha mãezinha, que a gente não tinha onde morar, né? Então, consegui juntar o dinheiro, foi esse dinheiro que permitiu a gente comprar a nossa casinha e sair dos barracos que a gente morava. Barraco mesmo, a gente morava em barraco que não tinha nem chão cimentado, a gente tinha que cobrir o chão com saco plástico, papelão, umedecia no frio, uma vida de luta, sabe? E aí eu consegui conquistar ali esse valor para poder alcançar esse sonho, consegui também colocar minha mãe para estudar no Senac e se formar também como massagista e ser contratada nesse mesmo clube, né? E nesse clube ali eu consegui me formar e nesse clube ali eu conheci o vice-presidente da Embratel, que foi aquele que me ajudou a fazer a minha primeira proposta de marketing para poder alcançar o meu primeiro cliente empresa, que foi a Embratel, que é o Wallace Greco. Sempre gente ajudando gente. Gente, né? Ajudando gente. Olha, e aí as coisas foram sendo multiplicadas, né? As coisas foram acontecendo, porque dali eu também conheci um desembargador que me apresentou, ou melhor, me indicou já a procurar o Tribunal de Justiça, né? E, enfim, mas no Tribunal de Justiça eu não conhecia ninguém, então eu fui com a cara e coragem, sem indicação, falar com o desembargador Paulo César Salomão. Hoje tem até o prédio dos desembargadores homenageado com o nome dele. Desembargador Paulo César Salomão, que na época era juiz, quando eu cheguei lá ainda não tinha nem me formado, estava para me formar, né? Ele falou, olha, menino, posso te dar uma oportunidade, mas primeiro tem que ver se seu trabalho é bom. Tem uma mesa ali portátil ali, ó, vou montar aqui, pedir para montar para você, você me atende. Se eu gostar do atendimento, eu estabeleço o atendimento para os juízes. Ele adorou o atendimento, né? Tinha até uma dor naquele momento que ele disse que ficou sem aquela dor. E depois ele estabeleceu o meu atendimento como massagista, começando lá como shiatsu terapeuta, até que eu também tinha buscado a formação no Senac de shiatsu terapia. E aí eu comecei a atender os juízes, e aí logo assim que eu me formei, eu consegui ali o contrato também para poder atender juízes e desembargadores do Tribunal de Justiça, além do atendimento que eu já vinha prestando na Embratel. Aí eu consegui somar e foi aí que eu consegui realmente iniciar minha vida profissional, né, como formado e crescer. Claro que antes disso eu tentei estabelecer uma clínica com alguns colegas da faculdade e a gente iniciou uma parceria, era o César, era a Mônica, a Marta, amigos queridos, né? Cada um foi para um lado. Ainda tem contato? Na verdade, a gente se despediu precocemente do César, né? Que teve um infarto fulminante, infelizmente. E as duas outras colegas, cada uma foi para um lado e eu acho que nem estão atuando mais na profissão, né? Uma foi até para fora do país. E ainda temos contato. Mas acabou que a clínica se desfez, né? A gente passou para outras pessoas. Não era para ser. Não era para ser. Quando é o caminho de Deus, Willen, ele é fácil, fácil não de facilidades, mas de paz. Isso. Você está lutando, mas você sente a paz, que você está no caminho correto. E o Deus te coloca em ambientes corretos. Exatamente. Eu acho que desde o ambiente da mamãe guerreira até o clube, depois esses outros, te faz ver horizontes que até então estavam escondidos, né? Exatamente. Então, acho que outro detalhe da tua carreira, que quem está vendo a gente agora deve ter ouvido na faculdade. E você é massoterapeuta, você é massagista, não, eu sou fisioterapeuta. Eu tenho certeza que mesmo formado como fisioterapeuta, o que você aprendeu como massoterapeuta foi um grande diferencial para consolidar os clientes. Exatamente, é o toque, a energia, sabe? E aquele toque assim completamente desprovido de crença, desprovido de qualquer tipo de dificuldade ou diferença, né? É você conseguir criar um vínculo
com o paciente, com aquela pessoa que você está atendendo, sabe? Isso faz toda a diferença. Muitos profissionais, não são somente fisioterapeutas, mas médicos, terapeutas ocupacionais, não têm essa empatia. E isso gera toda a diferença para que o tratamento seja exitoso. Você conseguir gerar essa sintonia energética. Então, realmente, eu entendo que isso somou demais para a minha vida profissional e continua somando. É claro que depois que eu me formei, eu não mais atendi como massagista, cheguei até a criar uma empresa, que é a Equilibrare, que hoje é a empresa que eu atuo, né? E com a minha sócia querida Deliane, a gente atua no ramo de qualidade de vida, na saúde do trabalhador. Né? E desde aquela época para cá, eu vim investindo em conhecimentos que pudessem agregar valor nessas áreas de atuação. Então, fiz ali a formação em medicina tradicional chinesa, né, em acupuntura, fiz também a formação na especialidade de fisioterapia do trabalho e fui buscando agregar valor e conhecimento para poder ampliar o meu leque de conhecimento e oferecer melhores resultados nas ações que eu desempenhava junto aos pacientes que iam me procurando. Né? Eu percebi que eu precisava oferecer resultados de forma mais rápida e mais efetivas. Ser diferente no mercado que estava começando, eu lembro que a minha graduação se deu muito ao filé. Estava naquela época do Newton Petrone, vai recuperar o Romário e meus amigos todos falando de fisioterapia. Então, foi um momento auge para eu perceber que o nicho da desportiva era um dos ramos a ser seguido. E você está falando de medicina tradicional chinesa que eu tentei fazer, rapaz. Eu não consegui, viu? Quando começou a falar dessa filosofia sutil, dessa fisiologia oriental, meu tico com teco entrou num parafuso. Eu falei, eu não vou olhar a língua, eu não vou... Hoje, claro, mais maduro, eu estou muito mais receptivo ao Oriente do que no passado. Como foi para você? Você já, de cara, percebeu e encarou essa filosofia numa boa? Olha, foi muito difícil. Porque, na verdade, assim, a gente tem que esvaziar o copo completamente. Perfeito. Essa já é a dica do podcast. Não chega cheio para comer na mesa, porque nada vai te alimentar. Tem uma parábola que Cristo chamou todo mundo para comer, os amigos. Um falou, não, eu comprei jumento, eu não posso ir. Eu comprei camelo, não dá para ir. Eu comprei um terreno, vou ter que vistoriar. Aí ele falou assim, então chama todo mundo. Chama os PCDs, né? Chama os pobres, as viúvas. Por que esses caras não queriam ir? Porque todo mundo já estava de bucho cheio. Exatamente. Então, quando você se esvazia, é hora de se alimentar do que é novo. Exatamente. Para poder realmente encher o copo de coisas novas, ele tem que ser esvaziado. Porque senão a gente começa a buscar realmente o conhecimento já tendo algo pré-conceituado na sua mente. Perfeito. Então tinha que esquecer completamente tudo aquilo que a gente aprende na faculdade. A gente tem que começar a entender que você pode sim tratar uma coluna manipulando o pé, manipulando a orelha, manipulando o nariz, o crânio. E para que realmente você tenha um bom entendimento sobre tudo isso, é importante você ter um entendimento sobre a natureza, sobre os 5 elementos da natureza, uma concepção também espiritual que existe, que é a do Tao, mas espiritual mais voltado para a questão energética. Então é importante deixar isso bem claro, não religiosa. É o sutil. Exatamente. E daí você consegue... É o Ti. É isso. O movimento. Como eu lembro. O movimento do Ti, o movimento energético, para a busca da harmonia, para a harmonização. A gente conseguindo a harmonização, a gente consegue evitar, assim, a entrada de doenças, os desequilíbrios, que é o que vai gerar as doenças. Isso agrega muito valor na prática do fisioterapeuta no dia a dia. Isso faz toda a diferença. E isso vem fazendo a diferença na minha prática clínica, né? Claro que naquela época não tinha um conselho que oferecia capacitações que hoje nós temos, né? Então eu queria ter acesso ao conhecimento para fazer mais pelos pacientes e ser valorizado por isso. E eu não tinha acesso. Eu tinha que ter recurso para poder arcar com tudo isso. É claro que o Senac me possibilitou atuar como massagista, ter o acesso ao curso de shiatsu, mas era só isso. Não tinha mais ferramentas. Então, para você conseguir adquirir mais ferramentas, você tinha que investir. Eu brinco com meus alunos, como eu queria estar graduando agora.
Pois é. Como eu queria ter a idade do Lucas agora e começar a minha carreira. É tanta oportunidade que... Vou conversar daqui a pouco, vou chegar lá, mas vou dar um spoiler. Que hoje o Conselho Regional de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, para você que é contador, para você que é o dentista, quem tem uma profissão tem um conselho. Esse conselho tem um papel principal, o DNA dele é fiscalizar se você é capaz de exercer a sua profissão e ponto, acabou, é isso. Você não pode exercer a sua profissão de forma ilegal. E essa gestão, a Onda Azul, que eu participei da eleição, ela vai muito além, ela capacita e reconhece. Eu vi esses dias que o Dr. Sorraco foi reconhecido. Você chegou a fazer algum curso com ele, você? Sim, sim. Olha o filme que deve ter passado na sua cabeça, né? Você um dia chegou lá em Copacabana, eu também fiz curso com ele, se graduou, ficou feliz de conhecer o Dr. Sorraco e hoje está honrando a vida dele, lembrando o quanto ele foi importante para a fisioterapia no Brasil. E o que eu percebo, Vini, eu acho que as pessoas não sabiam, por isso que é bom você estar nesse podcast, obrigado pela sua agenda cheia, você encontrar um tempo, de te humanizar como alguém que atende. Porque quem vê de fora, participando da sua história, eu fui lá para o COFITO, participei da inauguração de uma universidade pública, a IFRJ, e parece que você é um político. Hoje, da fisioterapia. E você não é, você é fisioterapeuta raiz, hands-on, mão molhada, tirador de gente com a sua paixão pela técnica e pela ciência. E como foi essa migração desse fisioterapeuta que atende bastante para esse novo ambiente, que é o ambiente da política, das leis? Como é que isso aconteceu? Pois é, logo no início, né, eu percebia que eu ia ter que fazer alguma coisa diferente, se eu quisesse chegar num lugar diferente. Uhum. Então, assim, não adianta você seguir os mesmos passos. Se todo dia você seguir os mesmos passos, todo dia você vai chegar no mesmo lugar. E logo no início, né, eu buscando a formação, por exemplo, que pudesse agregar valor ali à minha prática clínica, no caso o RPG Suchá. Uhum. É até difícil ter que falar RPG Suchá, porque assim, só existe esse RPG. Mas aqui no Brasil as pessoas foram utilizando a marca e colocando outros conceitos juntos para vender o curso mais barato, né, e conseguir com isso ganhar dinheiro. Explica para quem não é da fisioterapia o que é o RPG e por que o Suchá, até mandando um beijo para a família Suchá e Soninha, que saudade de você. Eu me emociono quando eu falo do professor, né? E fala aí o que é RPG e por que dessa diferença. O RPG, né, a própria terminologia, né, diz respeito à reeducação postural global. Né? Até o primeiro nome que o mestre Felipe Suchá criou foi campo fechado, que é como se você quisesse criar um campo para poder fechar todas as faixas existentes, né, todas as articulações existentes entre as forças musculares, né, e conseguisse, com isso, encontrar um senso de cuidado que atingisse o equilíbrio dessas faixas. Porque os desequilíbrios dessas faixas provocam as desarmonias que vão gerar dor. Isso pode ser de forma morfológica, pode ser através do próprio organismo, né, e das posturas viciosas. Isso pode ser devido a um acidente, a uma lesão. Isso pode ser devido a alguma questão herdada, né, congênita, enfim. O motivo pode ser diverso. E o fisioterapeuta, com essa formação, ele consegue identificar a causa e trabalhar para que as consequências comecem a ser cuidadas até a causa, eliminando completamente os desequilíbrios existentes e alcançando a harmonia. Muito, assim, dialoga muito com a medicina tradicional chinesa. Muito. A viagem é a mesma. Viagem no excelente sentido. E que você está falando com um doutor pela UFRJ, pelo Imperial College, que tinha tudo para estar naquele academicismo, né? Do artigo científico, do N de 1, N de 2. Só que cada ser humano é único e o que a gente sabe perto do todo é só um início de uma jornada. São alguns passos nessa maratona de conhecimento. Exatamente. Então, pessoas como o Dr. Sorraco, pessoas como o Dr. Felipe Suchá são iluminadas que conseguem respeitar essa natureza que não nos vê como um ser
separados, somos um campo fechado mesmo. E o que o Dr. Vini mencionou é que o RPG puro do Dr. Suchar acabou sendo contaminado pelo mercado, né? O capital pelo capital. Fiz esse curso, é o que acontece hoje aí na internet. O cara faz um curso, no outro dia está vendendo o curso que fez. Exatamente. Sem experiência nenhuma. E hoje a gente tem a felicidade de ter no Crefito 2 de novo alguns desses cursos que são referendados por nós, né? Hoje ele não é mais só um órgão fiscalizador, porque também é, mas hoje quando a gente vê lá num curso a chancela do Crefito ou num congresso, fala assim, não, esse eu vou. Exatamente. Esse eu sei que é bom. Mas você não contou a história de como você sai da fisioterapia hands-on, que você nunca deixou, para ter o primeiro contato com a, entre aspas, a política. Tudo é política, né? Dentro da fisioterapia, dentro dos conselhos. Então, procurando, na verdade, essa formação em RPG, eu fui apresentado, à época, para uma pessoa que era a cunhada da Rita Vereza. Rita Vereza estava organizando um grupo e que vinha pleiteando as eleições para o Crefito 2. E aí o Felipe Suchar, ele me indicou, porque ele percebia lá que no curso eu era a pessoa que sempre pedia, olha, não podia ter mais flexibilidade no horário, a gente vem do trabalho, ele era muito rígido com o horário, puxava a nossa orelha. E ele percebendo isso, ele perguntou para mim, menino, você não tem interesse, não assim, com aquele português bem difícil dele, né? Você não tem interesse de vir junto com um grupo para o Crefito 2? Você é um menino que luta, que corre atrás, que batalha. Enfim, eu falei, poxa, com certeza, tem interesse, porque, assim, infelizmente eu não vejo o Conselho fazendo o que poderia fazer por nós, né? Sempre eu recebo como resposta que esse não é o papel do Conselho. Claro, o Conselho tem que fiscalizar, sim, a qualidade da assistência. Tem que proteger o usuário, esse é o papel principal. Mas trabalhar para que haja a melhoria da assistência, oferecendo capacitações gratuitas, faz parte do papel. Porque se eu ofereço uma capacitação gratuita e coloco ferramentas na mão do profissional para ele fazer mais e melhor, ele vai estar melhorando a assistência, vai estar diminuindo as intercorrências relacionadas à fiscalização. Se eu consigo valorizar o profissional com um piso digno, daí a nossa luta pelo piso, a gente vai estar conseguindo fazer com que o profissional tenha condições de arcar uma formação de qualidade, de agregar mais valor à sua formação e à sua base técnica. Se eu ofereço para esse profissional um aplicativo gratuito onde ele possa evoluir o tratamento dele, onde ele possa diagnosticar, fazer o diagnóstico fisioterapêutico que é com a CBDF, né? Eu consigo facilitar a vida dele para que ele possa ter, inclusive, uma ferramenta para poder acompanhar a evolução do tratamento. E olha que o Brasil é o único a oferecer essa ferramenta. E nós, no Conselho, o único conselho é oferecer uma ferramenta tão completa, com a possibilidade do profissional ali encaminhar a solicitação de laudo, atestado, parecer, receituário, tudo com assinatura QR Code. Fisioterapeuta, para o pessoal comprar? Gratuitamente. Gratuitamente. Esse aplicativo aí fora é vendido a uma mensalidade de R$150 ou mais. Mensal. Hoje o profissional tem esse aplicativo gratuito e, como é um prontuário, ele encaminha o link, o prontuário do paciente. Vou fazer aqui um anúncio, que até porque o fundador é meu amigo. Se você é nutricionista ou é paciente da nutrição, deve ter visto o Web Diet ou algo parecido que você recebe lá o acompanhamento do seu nutricionista, né? Ele paga esse aplicativo. Nós do Crefito 2, eu sou família Crefito 2, o fisioterapeuta recebe isso de forma gratuita. Você em casa, ele muda o seu atendimento, você em casa abre o aplicativo, você se acompanha, o cliente tem acesso também. Essa, obviamente, novidade tecnológica não começou agora, né? Exatamente. Então, quero que você volte no passado, Rita ganhou, você entrou para esse métier político, como é que foi esse menino agora entre os que decidem o futuro da profissão? Né? Exatamente. A gente conseguiu vencer ali, esse grupo político conseguiu vencer essa eleição. O nosso sonho inicial era ter uma sede digna para os nossos profissionais, que as pessoas da antiga conhecem a nossa sede da Moraes e Silva.
a antiga sede da Moraes e Silva, e que não dava em qualquer tempestade, né? E a gente conseguiu ali, aquele grupo, comprar o prédio que hoje é a nossa sede, com um auditório incrível. E eu participei de 2 gestões desse grupo, e depois da segunda gestão eu fui convidado para participar de uma gestão do COFITO, pelo Roberto Matar Cepeda, que inclusive é o meu padrinho, foi meu padrinho de casamento, assim como o atual presidente, Dr. Sandoval, também foi meu padrinho de casamento, pessoas que realmente eu tenho muito amor, tenho muito apreço, e que me trouxeram essa oportunidade de parceria que eu ainda tenho hoje com o Dr. Sandoval, e que vem fazendo um trabalho brilhante, que eu tive através do Dr. Roberto Matar Cepeda, que me levou para o COFITO, e ali no COFITO a gente conseguiu gerar uma série de inserção que antes nós não tínhamos, né? Em políticas, em portarias, enfim. Ainda existiam algumas limitações que a gente vem trabalhando hoje, né, para incorporação e para aprimoramento dos profissionais. O CREFITO 2 vem trabalhando para que o nosso profissional fisioterapeuta atue e tenha regulamentação para atuação na saúde mental, na assistência social. A gente tem um trabalho de capacitação também na fisioterapia da deficiência visual, fisioterapia e terapia ocupacional, porque a gente quer que o profissional atue nesse campo em parceria com os oftalmologistas, prevenindo importantes problemas que hoje existem, e é possível a gente não só prevenir, mas tratar em parceria com oftalmologistas de todo o Brasil, né? E a gente vem capacitando para isso e criando várias outras capacitações, né, com o objetivo de instrumentalizar ainda mais os nossos profissionais, né? Integração sensorial, a gente também realizou uma e vem realizando outras em cada município. Em psicomotricidade também, que é uma área de atuação dos nossos profissionais, a gente ajudou nessa normatização. Enfim, na política, eu venho realmente trabalhando junto com um time maravilhoso, que eu faço parte, né? Inclusive me escolheu para eu estar no cargo de presidente. E essas pessoas que vêm gerando essas vitórias, né? Eu tive o orgulho de conhecer cada presidente do Conselho Federal, a doutora Sônia Guzman, né? O doutor Rui Galhardo de Menezes, que foi o meu mentor, me ensinou tudo o que eu sei de política, né? Eu tive esse orgulho de poder estar com ele aqui no Rio de Janeiro, e ele me ensinando passo a passo. Tive vários almoços com ele, me encontrava com ele para poder receber essas orientações. Tive o prazer de conhecer o Dr. Tribuzzi, que foi o primeiro presidente do CREFITO 2, o segundo foi o Dr. Rui Galhardo de Menezes, a terceira foi a doutora Regina, que também conheci, e a doutora Rita Vereza, a quarta. Enfim, eu pude aprender, na verdade, da fonte do conhecimento. Na profissão, pude aprender com a doutora Sueli Marques, que foi a primeira fisioterapeuta a receber um diploma regulamentado, do curso regulamentado via MEC, né? Seria até a primeira a receber também o registro do conselho, mas a primeira foi a doutora Sônia Guzman. E eu pude participar assim, de todos esses momentos e aprender com tantas pessoas que, na verdade, eu fui e sou fã, né? E hoje um trabalho lindo que está sendo feito pelo COFITO, retratando a história da profissão, né? E a doutora Miriam Calheiros vem desempenhando esse trabalho pelo Rio de Janeiro, mostrando a memória de tudo aquilo que nós temos, né, nas nossas profissões, e trazendo de volta orgulho para a gente da fisioterapia e terapia ocupacional, orgulho das nossas profissões, né? E que prazer poder fazer parte de todo esse processo. Então, essa foi um pouquinho da trajetória, né, que eu vim tendo até chegar no COFITO, e depois do COFITO um grupo, que era um grupo que sempre vinha aqui, de certa forma, concorrendo um contra o outro, se uniu e perguntou para mim: você não tem interesse de vir à frente do nosso grupo? Não é bem assim, não. Eu quero que ele conte a história para a gente, como ele conseguiu gerar um grupo que não era uniforme, era um grupo de acadêmicos, um grupo de sindicalistas, um grupo de quem atendia na ponta, um grupo de políticos, né? Eu acho que você conseguiu fazer com que esse grupo que não conversava abaixasse a guarda do ego e falasse assim: a fisioterapia é maior que todos nós. Exatamente. Vamos nos unir. Conta pra gente como é que foi essa união de você chamar ponta a ponta e chegar no consenso da chapa azul que você encabeçava, mas era parte desse corpo inteiro, onde todos eram importantes. Exatamente. E é exatamente isso que você falou, né? Era um grupo que já vinha conversando, só que realmente não existia
eles não, na verdade, assim, não tinha essa confiança ali em alguém para poder liderar esse grupo. Né? E aí eles me procuraram por quê? Essas pessoas já vinham me procurando para algumas demandas no Conselho Federal e sempre que me procuravam, eu procurava servir essas pessoas, atender às demandas, atender aos anseios. Então, sempre tive essa relação boa com todos. Então, quando eles me procuraram, eu não respondi de imediato. Eu falei, olha, eu preciso de um tempo. E daí eu fui falar à época com o Roberto Matar Cepeda, que era o presidente do COFITO, e ele falou para mim, olha, meu irmão, eu trouxe você aqui, e a Regina Figueiredo votou aqui no nosso grupo e eu não queria que você fizesse isso sem conversar com a doutora Regina Figueiredo. E daí eu conversei com a doutora Regina Figueiredo e ela falou que não tinha mais interesse de vir, enfim, e me deixou bem à vontade ali para decidir. E no mesmo dia eu entrei em contato com o grupo e disse que eu viria, que aceitaria aquele desafio. Só que na semana seguinte a doutora Regina Figueiredo voltou atrás e decidiu vir e me avisou. E eu falei, presidente, você me desculpa, mas eu já fechei a minha palavra com o grupo e minha palavra não volta atrás. E daí a gente conseguiu gerar esse senso de união com esse grupo através dos bons valores, né? Procurando pacificar as diferenças que existiam e mostrando para eles que, na verdade, nós não éramos inimigos um dos outros. Né? E esse é um recado também importante para vocês, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais. Eu acho que a população no geral, nós não somos inimigos um dos outros. Os verdadeiros inimigos são aqueles que tentam nos dividir e nos impedir de lutar pelo bem comum. Então vai ter muita gente tentando dividir a gente. A gente não pode acreditar nessas mentiras, nessas falácias, que têm o objetivo de gerar discórdia e desunião. E aumentar o poder de quem faz o conflito ser pauta. Exatamente, né? Por que nós não temos hoje as formações que nós tínhamos no passado? Moral e Cívica, OSPB, tudo isso segue uma linha estratégica para manter exatamente essas pessoas que sempre se mantêm no poder. Doutor Willen, hoje, muito mais do que na minha época, o estudante de fisioterapia entende que o CREFITO é um aliado, mas ainda assim nós não conseguimos nos politizar a ponto de termos representantes como vários outros conselhos os têm. Hoje eu estou, graças à sua indicação, muito obrigado por você estar fazendo o que alguém fez com você lá atrás, na minha vida, me indicando para estar em Brasília quase toda semana, lidando com atores que eu não lidaria, representando o Rio de Janeiro. Isso é uma responsabilidade enorme. Cada palavra minha representa quase 100 mil pessoas aqui no Rio de Janeiro. Então, quero te agradecer de público por essa confiança. Mas hoje o fisioterapeuta não consegue enxergar que ele tem perguntas para a sociedade que só ele gera. O terapeuta ocupacional tem perguntas para a sociedade que só ele faz. E se a gente não literalmente eleger, né, pessoas que são profissionais que têm a mesma formação que a gente vai estar sempre com o pires na mão. Eu sinto isso. Quando eu vou falar com um enfermeiro, eu olho assim, poxa, por que eu não estou falando com um fisioterapeuta? Aí eu vou num colega que é médico, ele até gosta de mim, mas ele é médico. E quando bater o conflito, ele vai pensar na medicina. E a profissão é nova, é adolescente. Será esse o motivo da gente nunca ter tido nenhum vereador, nenhum deputado, pelo menos no estado do Rio de Janeiro? Pois é, eu acho que assim, o real motivo vem da nossa educação, né? Eu acho que assim, não só na nossa profissão, mas de uma forma geral, a nossa educação. Que é uma educação completamente abalada, né? Foi sequestrada cadeiras importantes, que é o que eu falei, alguma delas aqui agora, da moral e cívica, de OSPB, dos conceitos básicos que possam trazer a questão da ética realmente para dentro do coração de cada jovem, a questão do patriotismo, né? E não da gente ter aquele medo de usar a nossa bandeira porque um partido está usando a nossa bandeira. A nossa bandeira é nossa. Todos os partidos deveriam usar a nossa bandeira. E na nossa profissão, muitas das vezes o profissional acaba seguindo a pilha do jogo político partidário. Ele olha ali um profissional, mas esse profissional está nesse partido político, eu não vou votar nesse profissional porque eu não gosto desse partido político.
ou esse profissional está com o presidente fulano ou o ex-presidente Beltrano. Não estou com esse profissional por causa disso. E não percebe que muitas das vezes esse profissional, para ele poder estar ali pleiteando aquele cargo, ele tem que entrar naquele jogo político partidário que existe para poder se candidatar. Porque se ele não entrar num partido político e não entrar nesse jogo político partidário existente, ele não vai poder pleitear essa vaga. Né? Outra coisa é depois dele ser eleito, que ele sendo eleito, ele vai poder seguir, claro, uma veia própria, uma raiz própria. Então, assim, a gente tem que ter um pouquinho mais de empatia e acreditar um pouco mais. Nunca tivemos um profissional eleito no nosso estado, deputado. Nós nunca tivemos, acho que, vereadores também eleitos no nosso município do Rio de Janeiro e em alguns outros municípios. Sabe? Não custa acreditar. É claro, muitos dos nossos profissionais têm uma portaria com esse ou aquele vereador, né? com esse ou aquele deputado. Eu não estou falando aqui da gente ir para a mídia fazer, mas sim no corpo a corpo ali com um familiar. Olha, não comenta, mas tem esse aqui que é meu colega de profissão. Poxa, eu vou tentar isso, vamos ver se isso vai dar certo. Pelo menos tenta. Tenta para ver se vai dar certo. Né? Assim, eles tentaram com o nosso grupo. E eu tenho certeza que a tentativa que vocês fizeram surtiu efeito. Hoje vocês são profissionais do único estado que tem leis aprovadas que inserem fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, que geram mercado de trabalho. Qual outro estado que tem a lei que insere o fisioterapeuta nas unidades de pronto atendimento, nas UPAs? Qual o estado que tem a lei aprovada que insere terapeutas ocupacionais no hospital? Que impede que outros profissionais exerçam a nossa profissão, sanção que o governador barra por falta, ou melhor, em outros estados talvez isso não aconteceria por falta de diálogo político. Eu tenho uma alegria muito grande, Vilim. Você tem que elogiar aqui o trabalho do Dr. Rafael lá atrás, Dr. Diego, Dr. Wagner, eu que faço parte da comissão política. Nós andamos na LERJ hoje e somos reconhecidos. As pessoas sabem que nós somos da fisioterapia. Fala, ali vai um fisioterapeuta, esse cara vai pedir pela gente, a ponto do segurança, quando vê a gente, fala assim, ó, não pode ficar parando o deputado, não. Eu me encho de orgulho. Falo assim, então tu sabe que eu vou parar deputado, porque é esse o meu trabalho aqui, é hora de pedir por nós. Então, essa nossa capacidade política madura de fazer pressão, política é igual uma mola. Se você não pressionar, ela não funciona. Então, é a pressão, é o peso da população, no nosso caso, os terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, que representam milhares de pacientes, que tem que ser respeitado, que tem que ser garantido, e você é o capitão dessa fragata, né? O maestro dessa orquestra, e faz isso de uma maneira muito suave, mesmo com polos tão distintos, cada um pode ter o seu, você harmoniza e deixa os pacientes como prioridade. Presidente, hoje o CREFITO, ele, por ser Rio de Janeiro e pela sua gestão, ele é um olhar para todos os outros CREFITOs, todos os outros conselhos do Brasil afora, mas tem uma característica sua, que você conseguiu aqui no Rio de Janeiro olhar outras profissões não médicas, que a gente depara com enfermeiros, depara com nutricionistas, com farmacêuticos, com outros profissionais de educação física que nos procuram e falam assim, como é que você fez isso? Como é que você chegou lá? E a gente não tem nenhum receio em passar a receita, falar assim, olha, é dessa forma, o projeto foi esse. Você acha que essa união nossa, não estou dizendo que nós estamos unidos contra médicos não, tá? Mas aqui os médicos já têm a sua representatividade. Como é que foi essa ideia de os outros conselhos estarem tão próximos a partir da sua gestão? Exatamente. Na verdade, assim, quando nos procuram, eu pessoalmente, eu deixo bem claro que todas essas conquistas nascem de pessoas. Não nasce de mim. Cada conquista ali vem nascendo de alguém que assume a demanda, que trabalha toda a argumentação técnica e que passa à frente. Né? E isso vai chegar aos nossos representantes da CAP, que é liderada por você, pela Ana Carla, pelo Omar também na terapia ocupacional. Graças a essas lideranças a gente vem conseguindo fazer a diferença, mas principalmente devido a esse trânsito que essas lideranças conseguem fazer, como você consegue fazer um trânsito com todos os deputados, com senadores, com prefeitos, vereadores. Então isso faz toda a diferença.
Então, a gente mostra, na verdade, para essas outras profissões que também não têm essas representações que a medicina tem e que hoje a enfermagem vem tendo também, que se nós não nos unirmos para mostrar a quantidade de profissionais que nós temos, para pedir que a valorização atinja todas as profissões de uma forma isonômica, a gente não vai conseguir. E aí sim a gente vem conseguindo gerar esse senso de união, como é o caso na política da carreira da PM, a carreira para o Corpo de Bombeiro. Enfim, você vê que o médico chega facilmente a general, mas você não vê os outros profissionais chegando. Por que os outros profissionais não chegam? Porque você não tem deputados de outras profissões ali defendendo, você não tem senadores, você não tem... Por que essa diferença salarial tão grande? É fácil você ver aí secretário de saúde com formação médica, ministro da saúde com formação médica, mas você vê pessoas de formação de outras áreas ocupando esse cargo? Dificilmente. Na cabeça do gestor, na crença dele, ele acha que esse profissional é menos capacitado e faz uma hierarquia social que a gente está ensinando o gestor que isso não existe. Né? Exatamente. E a gente tem casos expressivos aí de fisioterapeutas fazendo um belíssimo trabalho, não só na vereança, mas em secretarias de saúde. Né? Nós tivemos aí em Petrópolis um fisioterapeuta que foi secretário de saúde excelente. Doutor Fábio lá em Teresópolis. Doutor Fábio em Teresópolis. Tem lá... Renato de Paula na Sudeste. Renato de Paula na Sudeste. Tem o Juarez em Três Rios. A gente tem aí realmente profissionais mostrando, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais mostrando que podem fazer mais, como a mão de Deus, na vida de cargos de gestão. Então, a gente vem sensibilizando os outros conselhos a nos darem as mãos e a gente vem conseguindo avançar. Como estamos aí avançando a nossa demanda pelo reajuste do nosso piso estadual aqui no Rio de Janeiro, né? Em que a gente está lutando ali junto com as outras categorias para que haja esse ajuste. É claro que a gente tem uma luta pelo nosso piso nacional também, né? Que é outra luta, mas temos a luta do Estado aqui, que vem sendo efetivada através desse senso de união. Então, é importante a gente mostrar realmente para todas as categorias, para todas as profissões de saúde, que se nós tivermos um senso de unidade, nós vamos conseguir obter a valorização que nós merecemos, a dignidade que nós merecemos, por sermos bons de Deus na vida das pessoas. Presidente, já vai chover depois desse podcast, muita gente falando sobre o piso. Eu queria que o senhor me explicasse... qual é o trabalho que o CREFITO tem feito para convencer politicamente os nossos parlamentares? Hoje ele está no Senado. E há uma crença que eu acho que os gestores, principalmente privados, têm colocado no coração dos políticos que se aprovar o piso vai quebrar. Né? Não vou conseguir pagar, ninguém vai ser mais atendido, as prefeituras vão quebrar, as empresas vão quebrar. Qual é o argumento que a gente mostra que isso não é uma verdade, que a gente precisa mesmo da valorização do profissional e como isso gera, no fim da cadeia, profissionais mais valorizados e atendimentos melhores com clientes mais satisfeitos? Então, primeiro, a estratégia principal para aprovar o piso é a sensibilização de cada profissional, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, acadêmico, e aí você tem que também acionar familiar, amigo, papagaio, periquito. Gente, todo mundo a pressionar nas mídias sociais dos políticos, os políticos, para que eles pautem um piso. Então, hoje, o senador, presidente do Senado, ele precisa pautar o nosso piso, não tem pautado, claro. Eles dão ênfase nas demandas que são mais caras politicamente para eles. Então, o piso da nossa categoria não é caro para eles. Eles mal olham para aqueles que salvaram vidas durante a pandemia. Eles não têm essa sensibilização, infelizmente. Então, a gente vem pressionando o presidente do Senado a pautar o nosso piso. E a gente vem fazendo esse movimento em todo o Brasil, porque foi assim que a enfermagem conseguiu aprovar o piso. E a gente vem fazendo esse movimento também de dentro, através de nossa representação. Nosso coordenador da nossa CAP vai estar indo na quarta-feira para Brasília para fazer esse corpo a corpo, para tentar acionar o presidente do Senado. Você vai estar lá agora e vai fazer esse movimento lá junto com a CAP do COFITO, que a gente está ali junto e misturado. Participamos do time também da CAP do COFITO. Hoje é um time só. O doutor Sandoval conseguiu esse senso de união
com todos os conselhos, com todos os sindicatos. E hoje nós estamos mais do que em união, nós estamos em unidade. União estamos todos juntos, mas nós estamos em unidade, estamos todos juntos, seguindo a mesma direção. E essa história de que o piso vai quebrar prefeituras, gente, isso não é uma verdade. A gente já tem um estudo sobre a factibilidade do piso, de onde o recurso vai ser retirado, isso para fins públicos. Né? Então, esse dinheiro não vai ser retirado dos municípios. Vai haver recurso federal para pagar esse piso em todo o país. Na iniciativa privada, vocês já viram a diferença que tem no pagamento do valor que é repassado para o plano de saúde de uma consulta médica para uma consulta fisioterapêutica ou terapêutica ocupacional? Vocês já perceberam a grande diferença que é? Então, eles vão ter que fazer um ajuste. Fazendo esse ajuste, eles vão conseguir fazer com que a iniciativa privada dê conta desse aumento. Claro, não é de uma hora para outra. As adaptações vão ter que acontecer, mas a valorização vai, de fato e direito, atingir a todos os profissionais. É uma questão de tempo. E essa história que o mercado se resolve nunca vai existir, porque o mercado é controlado por profissionais médicos. A maioria das empresas de saúde privadas, se não são controlados por profissionais médicos, tem a cultura de quando eu for cortar gasto, eu vou cortar do fonoaudiólogo, eu vou cortar do fisioterapeuta, terapeuta ocupacional. E não mexo em nada do médico. Eu acho que faz parte da política, ninguém está se odiando, não. Faz parte da política pressionar para a nossa valorização e cada vez mais perceber que a sociedade está pedindo isso. Doutor Vire, a gente está chegando no fim. Quando é bom, né? Eita, é rápido. Passa rápido. E nesse toque da sociedade, hoje a gente tem conquistas que a sociedade pediu, como, além da FRJ, nós temos outra universidade no Rio de Janeiro a ter o curso de fisioterapia, que é a UERJ. Essa foi uma briga de perto da minha geração, né, que não viu a UERJ ter um curso e agora tem. Eu sei que o senhor está brigando para que a UF faça o mesmo. E vou emendar duas perguntas em uma. Que boom é esse da terapia ocupacional, né? Pois é. Que está todo mundo orgulhoso de ser terapeuta ocupacional, todo mundo feliz. Então, primeiro sobre as universidades. Como é que foi essa luta? Você está feliz com a UERJ? Olha, estou muito feliz, né? E na verdade, essa é uma luta que o Conselho traz para si, abraçando todos que já vêm fazendo parte dessa luta há muito tempo. Então, na UERJ tinha um grupo seleto. É isso. Doutor Leonardo, doutora Mônica, doutora Danúbia. Assim, um grupo forte, sabe? E que vinha ali lutando. Certamente eu vou esquecer algum desses nomes. Doutora Marisa. Doutora Marisa. Adalgisa, doutora Adalgisa querida. Então já existia esse grupo lutando, e essa luta já é antiga, né? Da gestão na época da Rita Vereza a gente já lutava, acredito que da época da Regina Figueiredo também lutava, assim como a gente lutou e compôs o grupo que criou ali a IFRJ, o curso da IFRJ de fisioterapia e terapia ocupacional, a gente também vinha congregando essa luta. E assim, a nossa grande diferença é que a gente não tem lado, sabe? A gente procura buscar todas as pessoas de qualquer que seja o lado, para trazer essas pessoas para o lado que é o lado que deve ser de todos. É o lado das nossas profissões, é o lado da formação de qualidade em fisioterapia e terapia ocupacional. E daí a gente realmente abraçou esses nossos colegas da UERJ, assim como a gente agora vem abraçando os colegas da Unirio, os colegas da UF, né? E a gente vem compondo esse grande grupo para que a gente possa abrir cursos públicos. Já temos o case, né? Exatamente. Abrir cursos públicos de fisioterapia e terapia ocupacional presencial e de qualidade, né? Existe uma grande briga de instituições que dizem que não conseguem contratar terapeutas ocupacionais, que não tem terapeutas ocupacionais. Olha, precisamos de mais, sim, mas temos terapeutas ocupacionais em todos os municípios. A gente tem esses dados. Só que se oferecer um salário mínimo, o piso que é o chão, eles não vão aceitar. Não mesmo. Ofereça um salário digno como que oferecem para o médico, para ver como realmente eles não vão aceitar. Vão aceitar. As ILPIs estão com dificuldade de contratar terapeuta ocupacional. Por quê? Porque estão oferecendo piso.
as instituições de longa permanência. Exatamente. Onde os idosos têm que estar, onde Exatamente. as pessoas... Tivemos um grande crescimento na criação de cursos de terapia ocupacional, cursos presenciais, inclusive, né? Faculdades que são faculdades de ponta e que criaram e já tem essa oferta aí em todo o estado, né? Houve um aumento exponencial, em mais de 500%. Temos em várias cidades essa oferta e cursos de qualidade, que são os cursos que nós até indicamos, os cursos presenciais. E a gente acredita que com a abertura de cursos públicos, o nível vai aumentar mais ainda. E vamos ter, sim, profissionais com qualidade na formação podendo fazer a diferença. Mas a gente conclama os profissionais a manter o nível, cobrando a valorização por seus serviços. Afinal de contas, é importante a gente resguardar a dignidade na atenção dos nossos profissionais. Perfeito. Presidente, você tocou num assunto importante que eu vou emendar. Além dos terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas serem formados de forma presencial, é essa a nossa clareza, o nosso entendimento. Não há dúvidas que os cursos semipresenciais são predatórios, não são bons. Então, você que me liga perguntando, e o meu semipresidencial, eu devo fazer ou não? Eu sou verdadeiro com você, eu sei da sua realidade financeira, eu sei que às vezes parece ser mais fácil, mas lá na frente, isso vai te deixar tão distante do mercado de trabalho que você vai se arrepender desse dinheiro mal investido. E outra coisa que eu quero alertar, queria que o senhor alertasse, é que quiropraxista é um fisioterapeuta. Que osteopata tem que ser um fisioterapeuta. Por lei e por proteção ao cidadão que está aqui. As pessoas fazem um curso aí de 2 anos, de 1 ano, online, se dizem osteopata, se dizem quiroprata. Isso sempre foi e, por força de lei, será uma qualidade, uma especialização de um fisioterapeuta. Estamos certos disso? A sociedade está cada vez mais educada sobre isso? Exatamente. Inclusive, nós ganhamos ação na justiça em última instância, garantindo a especialidade em quiropraxia e osteopatia para fisioterapeutas. É triste a gente ver que no Brasil, infelizmente, não existe uma conversa entre o ministério, entre o governo, de uma forma geral. O MEC, ele abre curso de forma desenfreada, independente. Há um curso para realizar ou para ter conhecimento sobre técnicas cirúrgicas. O senhor não pode falar não, mas eu falo. Isso é lobby de dono de faculdade que só quer vender curso, que não está nem aí para a sua formação, vai dar uma viagem pelo exterior, copia as cadeiras e as emendas e quer, goela abaixo, colocar no mercado, que precisa da aprovação do MEC, faz lobby político. Mas, graças a Deus, hoje a gente tem o contraponto, freios e amparos para que essas aberrações não se abram aqui no Brasil. Exatamente. E estamos lutando lá no Congresso para que realmente essas áreas sejam reconhecidas como áreas do fisioterapeuta e não como nova profissão no Brasil. Ah, mas a organização lá fora é assim, não importa. A organização do nosso país é diferente. Soberania. Exatamente. Então é isso que a gente luta, para que realmente haja respeito em nosso país. E hoje os profissionais se formam e saem trabalhando. E, infelizmente, a gente percebe que os órgãos que deveriam zelar pela assistência de qualidade da população fecham os olhos para isso. E aí acabam acontecendo os acidentes. Eu já entrevistei algumas pessoas que tiveram acidente vascular encefálico por conta de uma manipulação feita por um leigo formado em quiropraxia. Sabe, coisas que acontecem em nosso país que a gente não pode permitir que isso siga acontecendo como se nada tivesse acontecendo. Porque senão a palavra banalização se estabelece. E é por isso que a gente luta contra essas aberrações. Tem muitas outras lutas que a gente está desenvolvendo em relação a coisas que aconteceram no passado e que nada foi feito. Então, a gente está enfrentando essas lutas. Em breve, a gente vai estar divulgando o resultado dessas lutas. Enfim, são muitas bandeiras. Doutor Willen, se você quer saber mais, vai na página do Crefito 2. Você, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, que não segue o Crefito 2, você vai perder paciente, hein? Tô jogando uma praga aqui. Então, segue logo, tá? Porque é ali que a gente tem as informações. É uma página oficial sobre a fisioterapia, a terapia ocupacional, @Crefito2. Segue lá, segue os profissionais, comenta, faz pergunta, que é um canal para você saber até mesmo como denunciar um falso fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional. Doutor Willen, primeiro,
te agradecer por você não parar de atender, amar a gente, amar cuidar de gente, saber da história da sua bisavó, da sua mamãe, de São Gonçalo, e saber que tudo faz sentido para o Crefito ser o que é hoje. Dá um recado ali para quem quer ser um fisioterapeuta, quer ser um terapeuta ocupacional, para quem ama cuidar de gente, ver nessas profissões algo que a gente está celebrando já nesse mês, os 50 anos, no cinema. É isso. Coisa linda que foi esse dia. Então, conta pra gente um pouquinho aqui, um pouco do que a gente pode achar de o que virá ainda no Crefito 2 e que bom que o senhor é o nosso presidente. Olha, muito obrigado, né, por estar me recebendo aqui. É isso, a gente trabalha realmente por amor, né, pela profissão que a gente ama. Nós amamos aqui fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, a fisioterapia e a terapia ocupacional, e a gente consegue aí demonstrar esse amor através das nossas ações. Ações essas que vão gerar inserção, valorização, reconhecimento e respeito das duas profissões em todos os campos. Então, certamente, se você é fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional, não tenho dúvida que não foi você que escolheu ser esse profissional. Foi Deus que escolheu vocês para serem mão dele na vida das pessoas. Porque aqueles que realmente largam a profissão, são pessoas que não têm realmente essa escolha divina. Eu tenho certeza disso. Se vocês permanecem na profissão, é por esse motivo. Então, eu tenho um recado para vocês. Podem ter a certeza que enquanto a gente estiver aqui, podendo lutar por dias melhores, nós vamos lutar por dias melhores. Nós vamos lutar para que vocês tenham a valorização que vocês merecem pelo que vocês fazem, por resgatar a dignidade das pessoas em viver. Isso em todos os campos. É claro que a gente tem alguma limitação. A gente percebe que em home care, por exemplo, a lei de liberdade econômica, muitas das vezes, permite que aquela rede que lucra com a precarização prevaleça. Então as empresas são quarteirizadas, quinterizadas, até chegar lá na ponta, naquela quinta empresa que é contratada, aquele valor ínfimo que vai pagar a assistência do profissional. A gente está estudando uma forma de gerar um senso de unidade com os nossos profissionais para acabar com essa precarização. Não só em relação às empresas de atendimento domiciliar, mas também em relação aos plantões que são mal remunerados, em relação ao desrespeito que os nossos profissionais vêm sofrendo em hospitais. Nós já estamos realizando alguns processos e algumas ações e já estamos conseguindo mudar isso em alguns lugares. Mas nós precisamos fazer mais. Nós não iremos descansar um dia sequer, enquanto a nossa situação, a sua situação não melhorar, não mudar para melhor. Nós vamos fazer isso de coração enquanto estivermos aqui, porque queremos que vocês, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e futuros profissionais, tenham um orgulho de fazer parte da família Crefito 2. Esse foi William Raio Silva, o nosso humano de hoje, muito além de um presidente, alguém apaixonado em cuidar de gente. E quem ama cuidar é cuidado. Esse foi o Humanos Cast de hoje. Até a próxima terça.